Salve, galerinha, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática. Eu sou o professor Guilherme, o Guiza, e agora vai ser aula de geometria analítica. Para você que está acompanhando o curso aí, ó, nós estamos na quinta semana de geometria analítica. Estamos quase nos finalmente, ok? Então, a aula de hoje vai ser sobre circunferência, ok? Temos bastante coisa para falar de circunferência. Fiquem atentos, preparem seus cadernos, se organizem e vamos lá. Bom, nessa aula, a gente vai trabalhar um pouquinho com a definição da circunferência na geometria analítica, tudo bem? Requer também um pouquinho de conhecimento básico de geometria plana, ok? A gente vai falar da equação geral da circunferência, tá legal? Então, a gente vai falar da equação fundamental e da equação geral da circunferência, e depois a gente vai para uma seção de posições relativas, que vai ser entre circunferência e ponto, circunferência e reta, e circunferência e circunferência. Tá legal? Então, se preparem aí e vamos lá. Bom, anteriormente, o que vocês estudaram de geometria analítica lá na primeira aula, né? Então eu tinha lá a distância entre dois pontos, né? Então olha lá, o que tem? Tenho dois pontinhos no plano cartesiano, então ponto A aí, coordenadas x, a, y, a, o pontinho B, coordenadas x, b, y, b, tá? E aí você fazia essa distância entre dois pontos, lembra lá? Que saía lá do teorema de Pitágoras, bem tranquilo, que a gente viu na nossa aulinha de geometria analítica. Então, eu vou pegar essa definição, né, que é a distância entre dois pontos, e vou aplicar na definição de circunferência. Então, olha lá, o que é uma circunferência? Tem uma circunferência no plano cartesiano, ela tem um centro, num pontinho C aí específico, que tem coordenadas. Por exemplo, os pontinhos C aí, de centro, coordenadas A e B. Tá legal? Lembra que toda circunferência tem um raio, que é a distância que sai do centro até a bordinha. Nós estamos falando de circunferência, então nós estamos falando só da borda, tá legal? Então eu peguei um pontinho aí, ó, é a distância entre o centro e este pontinho é o raio. Então um ponto que estiver na borda, x, y qualquer, tem o raio de distância até o centro, tá legal? Então olha lá, a circunferência, então dado esse ponto fixo A e B, que é o centro, no plano cartesiano, uma circunferência é o conjunto de todos os pontos, né, infinitos pontos aí, equidistantes de C. Aí lembra lá que equidistância é a mesma distância. Então eu vou pegar todos os pontos que existirem, que estão à mesma distância deste centro. Se você for pensar, pensa lá você desenhando uma circunferência com um compasso, por exemplo. Então o que você faz? Você marca o ponto que você vai determinar como centro, coloca a ponta seca, né, a ponta de aço do compasso, a ponta seca, né, a agulha, naquele ponto que você determinou como centro. E aí você faz uma abertura, essa abertura é a distância, seria o raio, tudo bem? E aí você traça com a grafite toda essa circunferência, tá vendo? Olha que legal. Então, na mesma ideia que você faz a circunferência, lá com o compasso, é a circunferência pela definição dela. São todos os pontos que estão na mesma distância. Só que a gente conhece distância. A gente conhece distância na geometria analítica, que foi o que eu acabei de falar, de revisar com vocês. Então, olha lá, ó, o C é o centro da circunferência. Beleza, anota aí. P é qualquer ponto na circunferência. Beleza, anotado aí. Observação 3. Qualquer distância entre C e P, estou pensando no C, qualquer P aleatório x, y, que esteja na mesma, é o raio. Beleza, então é um ponto na circunferência, qualquer distância do centro até esse ponto na circunferência é o raio. Então, basta eu fazer o conjunto de todas as distâncias. Então, olha, eu peguei a distância do P ao C, então x menos A, y menos B. Lembra lá? Fazendo a formulinha da distância. Igual ao raio ao quadrado, que seria, então, a distância ao quadrado. Tá vendo? Então, a própria fórmula da distância dá para a gente a fórmula fundamental, aí, a fórmula natural da circunferência. Tá legal? Bem tranquilo? Bom, vamos ver como ficaria isso daí num exemplo. Olha lá. Vamos determinar a equação da circunferência. Geralmente a gente usa letras gregas para determinar a circunferência, por exemplo, essa letrinha lambda aí, ó. Então, ó, a circunferência lambda, ou, por exemplo, pode ser também C1, C2, também às vezes aparece como circunferência, tá legal?
que tem centro na origem raio 1. Já ouviram falar dessa circunferência? Olha lá, ó, ela tem centro na origem raio 1. Não fiz aí o gráfico dessa circunferência para a gente. Como é que vai ficar, então, a equação dessa circunferência? Olha lá, ó. Como você tem, tirando do zero, então vamos descrever ela aqui, ó. Ó, você faria x menos o valor do centro. Então, seria zero ao quadrado. E aí, você faria mais y menos o valor do centro ao quadrado. Isso igual ao raio ao quadrado. E aí você vai ter essa equação aí, né? Ó, x quadrado mais y quadrado igual a 1. Lembra dessa circunferência? Essa é a circunferência trigonométrica, né? Centrada na origem em raio 1. Beleza? Bom, deixa eu apagar ali para a gente ver o exemplo 2. Olha lá o exemplo 2, ó. Ele está falando... vamos determinar a equação da circunferência que tem centro agora no ponto menos 1 e 2 e raio 2, tá? Então vamos ver como é que vai ficar? Olha lá. Como você vai fazer uma subtração, então você vai fazer x menos menos 1. Então vou fazer aqui no cantinho, ó, só para vocês não se confundindo. Vai ficar x menos menos 1 ao quadrado, tá? E aí, esse menos menos 1 é o que vai dar para a gente o valor do x mais 1 que apareceu ali, tá legal? Aí y menos 2 ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que é o raio, tá vendo? Ó, então essa é a nossa circunferência, tá vendo? Ela é centrada no ponto menos 1, então menos 1 de x aqui, ó, com 2 do y, tá legal? E o raio dela são 2 unidades, ó, então qualquer direção que você pegar aqui, ó, qualquer posição que você pegar, sempre você vai correr 2 unidades de raio aí. Tudo bem, gente? Bem tranquilo? Bem facinho, né? Então, olha lá, ó, a gente vai falar agora da equação geral da circunferência. Então, eu já coloquei essa equaçãozinha aí no cantinho para a gente já observar ela, tá? Então, anota aí que é a equação geral da circunferência e vamos trabalhar com essa informação. Então, olha aqui, ó. Vamos determinar a equação geral da circunferência que tem centro menos 1 e 2 e raio 2. É a que a gente acabou de construir o gráfico dela, tá legal? Então, é essa circunferência aí, ó, x mais 1 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado. Aí você vai falar assim, Guiza, como é que eu faço essa expressão chegar naquela ali que é a expressão geral da circunferência? Bom, simples. Você vai ter que lembrar de um conhecimento lá do seu passado que você aprendeu no ensino fundamental, que era o quê? Eram os produtos notáveis, né? Na verdade, o que a gente vai usar? O quadrado da soma ou da diferença, porque pode ser mais ou menos o sinalzinho do meio. Então, lembra lá que você tinha o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, eu coloquei aqui, ó, bem separadinho, que é o primeiro termo de vermelho, o segundo termo de verde, ó. Tá vendo? Então, se você estiver somando, você vai fazer o primeiro termo ao quadrado, aí mais 2 vezes, esse 2 é sempre fixo, tá? O primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, então mais b quadrado aqui no caso, tá legal? Guarda essa expressão aí você pode falar assim, Guiza, eu nunca consegui guardar isso, nunca consegui decorar, já tentei. Essa parte algébrica, eu sempre aconselho a treinar, né? A partir do treino você acaba desenvolvendo essa habilidade de guardar. Caso você não consiga guardar, a distributiva dá certo. Então você abre e faz a distributiva que vai chegar no mesmo resultado. É um pouquinho mais trabalhoso e é melhor que você guarde assim, que depois você fazer o caminho contrário fica mais fácil, tá? Então como é que vai ficar aí essa expressão? Ó, eu vou fazer separadinho, que aí fica mais fácil para a gente guardar. Ó. Então, é x mais 1 ao quadrado. Então, quem que é o primeiro termo? O primeiro termo é o x, e o segundo termo, ele é o 1 aqui, tá vendo? Ó? Então, vou marcar o 1 aqui como segundo termo. Então, vai ser, olha lá, quadrado do primeiro termo. Então, o primeiro termo é o x, então x ao quadrado. Tudo bem? Aí ó, o sinal é o mesmo. Então, é mais aqui. Então, mais 2 vezes. Quem é o primeiro termo aqui? X. E quem é o segundo termo? O 1 vezes 1. E aí, mais o quadrado do segundo termo. Que no caso aqui é 1. 1 ao quadrado. Tudo bem? Então, eu usei o azul como primeiro termo.
o verde como segundo termo. Então, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Resultado dessa expressão ficou, então, x² mais 2x mais 1. Guarda aí. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o y menos 2 ao quadrado. Vamos abrir ele aqui, certo? Então, o primeiro termo aqui é o y, o segundo termo é o 2. Tá legal? Então, como é que ficaria, então? Olha lá, y². Aí, no caso, o sinal é negativo, então, menos 2 vezes o primeiro termo, que é o y, vezes o segundo termo, que no caso aqui é 2. Olha lá, guarda aí. E aí, mais o segundo termo ao quadrado, então 2 ao quadrado. Aí, resolvendo essa expressão, nós teríamos y² menos 4y mais 4. Tudo bem? E agora eu vou colocar tudo isso no lugar daquela expressão lá. Então, no lugar do x mais 1 ao quadrado, ficou x² mais 2x mais 1. No lugar do y menos 2 quadrado, ficou y² menos 4y mais 4. E aí eu vou jogar esse 4 do raio ali, que seria o 2 ao quadrado, para o primeiro membro. Então, vai ficar igual a 0. Tá legal? Então, só arrumando aí para ficar com aquela carinha da equação geral. Primeiro, uns quadrados. Olha lá. x² e mais y². Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar o termo que tem o x. Vou colocar o termo que tem o y. E aí, eu vou resolver todos os números aqui, ó. Olha lá. Então, eu tenho mais 1 mais 4 dá 5, menos 4, 1. Mais 1 igual a 0. Tudo bem? Então, essa é a equação geral da nossa circunferência. Então, aquela mesma circunferência, x mais 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 4, virou x² mais 2y, não, x² mais y², mais 2x menos 4y mais 1 igual a 0. Tudo bem? Tranquilo aí? Beleza. Bom, agora, qual que é a nossa dificuldade? Vai ter que fazer o caminho contrário. Então, ele já foi dado uma expressão aí de uma circunferência, né? Uma equação de circunferência, e aí você precisa achar o centro e o raio. Como vocês já viram que o centro e o raio, eles saem naquela equação original da circunferência. Então, o que precisa fazer? Caminho contrário. Eu preciso fazer isso daqui ficar com a cara de x² de x menos a ao quadrado e y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Tá vendo? Aí eu já sei que nesse caso aqui, o centro é a coordenada A e B e o raio é igual a R. Tá legal? Bom, então como é que ficaria a montagem? Eu vou usar uma estratégia aqui, gente. Usa esse macete que vocês nunca mais vão errar isso daqui. Ó, dá uma olhada aqui na nossa expressão lá que eu trouxe lá do 8º ano. E aí, como eu tenho multiplicando 2 vezes, lembra lá? Então, como a gente acabou de fazer no exercício anterior, é sempre 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar esses dois valores aqui, que é o 2x, e aqui o 6y, tudo bem? Um é positivo, o outro é negativo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois termos aí e vou dividir por 2. Sempre. Na verdade, eu estou fazendo o caminho contrário. Essa técnica chama completar quadrados, tá? A gente está usando um macete que é sempre dividir por 2, para que você descubra qual é o valor do A e do B diretamente. Então, dá uma olhada, ó. Se você pegar 2x e dividir por 2, você tem 1x, tudo bem? Ou seja, o valor que está multiplicando os números aqui é o segundo termo e o primeiro termo. Tá legal? Se você dividir aqui o 2y por 2, você vai ter menos 3y. Então, o segundo termo é o menos 3, o y é o valor lá. Então, como que eu vou montar isso daqui? Vai ficar assim, ó. X mais 1 ao quadrado. Tá legal? Porque o valor do primeiro termo é o x, e aí o segundo termo é 1. Mais y menos 3 ao quadrado, certo? Aí o valor. Bom, aí o que a gente vai fazer, que é o que a gente chama de completar quadrados?
Eu joguei o 6 para lá, que é o meu número que tem de raio ali. Aí vem a partinha que você vai ter que lembrar o que você tem que fazer a partir da expressão lá do 8º ano. Dá uma olhada aqui, ó. Se você fosse abrir o x mais 1 ao quadrado, certo? Você ia ter quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é o que a gente acabou de tirar ali, mais o quadrado do segundo. Tá vendo? Esse número aqui, quadrado do segundo termo, não tem nessa expressão aqui. Tem no meu termo aqui, mas não tem ali do outro lado. Então, eu vou colocar lá para você igualar as expressões aí, tá legal? Para você não desequilibrar a sua balança. E a mesma coisa aqui, ó, olha lá. Vai ficar quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, olha lá, que é o 6y, mais o quadrado do segundo, que 3 ao quadrado dá 9, então vou somar 9 aqui. Tá legal? Aí já temos todas as informações para a gente completar a nossa equaçãozinha da circunferência aí. Então, olha lá, 6 mais 1, 7, com 9, 16. Beleza? Tirando as informações aí, você já dá para tirar direto aqui que o centro vale, tem que trocar o sinal. Então, menos 1, 3, tudo bem? E o raio é o número que é o quadrado da 16, que no caso aqui é 4. Então, é uma circunferência que tem centro em menos 1 e 3 e raio 4, tá legal? Bem tranquilo aí, bem facinho? Beleza. Dando sequência aqui, ó, eu queria comentar com vocês rapidinho, eu não preparei nenhum exercício para vocês dessa parte, mas é mais para vocês conhecerem a teoria das posições relativas, tá legal? Bom, a gente tem posição relativa de circunferência e ponto, circunferência e reta, e circunferência, tá legal? Então a gente vai começar com a circunferência e ponto. Qual que é o objetivo? É analisar se o ponto está na região interna, externa ou pertence à circunferência. Lembrando, mais uma vez, que a circunferência é só a borda, tá bom? Tudo bem? Então, qual que vai ser a nossa estratégia? Determinar a distância entre o centro e o ponto que você tem aí determinado aí, nosso ponto, tá bom? Para ver a distância entre ele e o centro. Então, olha lá. Se a distância entre o ponto e o centro for exatamente igual ao raio, você tem certeza que esse ponto pertence à circunferência. Tudo bem? Então, olha lá, foi assim que a gente definiu circunferência, inclusive. Olha lá, eu fiz a distância do centro ao ponto, então distância de centro ao ponto, e aí eu comparei com o raio. Então, sempre que for a mesma distância, né, essa distância for igual ao raio, o ponto está na borda, então ele pertence à circunferência. Agora, se essa distância for menor, o ponto é interno à circunferência. Olha lá, dá para perceber? Isso é até de forma bem intuitiva, né? É bem natural se você perceber que se a distância for menor entre o centro e o ponto, que o raio, o ponto está na região interna. E, obviamente, se a distância for maior, esse ponto é externo à circunferência. Tudo bem? Então, sempre que você quiser saber a posição de um ponto, basta que você calcule a distância do centro ao ponto e faça a comparação com o raio da circunferência. Tudo bem? Bem tranquilo aí? Bom, a próxima é a posição relativa entre circunferência e reta. Então, atenção. O nosso objetivo é determinar se a reta ela é tangente à circunferência, secante e externa. Ah, professor, não lembro nada desses nomes aí. Tudo bem, a gente vai lembrar tudo aqui bonitinho, tá bom? Então, qual que é a ideia? Determinar a distância entre o centro e a reta, tá? E aquela distância entre ponto e reta, aquela que tem a raiz lá, lembra lá das aulas anteriores? Ah, não lembro. Então, corre lá e vê o vídeo da aula anterior, você vai lembrar distância de ponto a reta, tá legal? Então, olha lá, ó. Se a distância do ponto até a reta for exatamente ao raio, essa reta é chamada de tangente. Agora, vamos lembrar o que é a reta tangente. A reta tangente é essa reta que só encontra um pontinho, né? Lembra lá a definição lá na trigonometria da tangente? Você tinha o ciclo trigonométrico e você tinha aquela reta que era lateral, paralela ao eixo y, né, ao eixo dos senos, que a gente chamava de reta tangente. Aquela reta ela é tangente à circunferência. Ela só encontra um ponto na circunferência. É isso que chama tangente, tá? Tudo bem? Então, a tangente é esse ponto. E olha lá que coisa interessante, ó. A distância entre o centro e a reta é a mesma medida do raio.
Então, não tem como, né? Esse ponto de tangência, né, a distância entre o centro e a reta, bate certinho nesse ponto de tangência, tá? Então, vai ser exatamente o valor do raio. Outra observação importante, lembra lá que na distância entre ponto e reta, que você sempre tem essa distância perpendicular. Lembra lá? Tem que fazer 90 graus. Então, você já pode concluir aqui que o raio forma 90 graus com a tangente. O raio no ponto de tangência aqui, ó, ele vai se formar sempre 90 graus. Tá legal? Viu que tranquilo, que facinho? Beleza. Agora, se essa distância do centro até essa reta for menor que o raio, a gente chama ela de secante. Ah, professor, não lembro o que é secante. Secante é essa retinha aí, ó, que corta a circunferência, tá vendo? Ó? Ela forma dois pontos de intersecção, ó, o ponto A e o ponto B, tá? Também vem lá, se você olhar lá a definição de secante na trigonometria, você vai lembrar dessa reta secante aí, tá legal? Então, olha lá, ó, a secante é essa reta que corta, que ela forma uma corda, ó, ela forma esse pedaço aqui de segmento. Tá legal? Na reta, mas ela é uma reta que corta em dois pontos. Se você calcular a distância do centro até essa reta, e essa distância for menor que o tamanho do raio, você tem que essa reta é secante. Viu? Bem simples também, bem óbvio. Tá bom? É mais para vocês conhecerem os nomes. E aí, se a distância for maior que o raio, então essa reta é chamada de reta externa. Então vamos ver como fica. Olha lá, ó. Peguei uma reta, calculei a distância do centro até a reta, então distância de novo de centro de ponta reta, e aí eu percebi que essa distância aqui ela é maior que o meu raio. Então essa reta ela é externa à circunferência. Então ela é tangente, que ela encontra a circunferência em um ponto, ela é secante, quando ela encontra a circunferência em dois pontos, ou ela é externa, que ela não encontra a circunferência em ponto nenhum. Tá legal? Bem tranquilo? Bom, e para a gente finalizar, o terceiro posição relativa aí vai ser circunferência e circunferência. Então, a gente vai analisar a posição entre duas circunferências aí. Legal? Então, eu vou pegar a distância entre os centros e comparar ou com a soma ou com a subtração dos raios. Vem aqui comigo que tem bastante coisa para falar dessa parte, tá bom? Olha lá, vamos pensar assim, como é que ficariam duas circunferências que tenham dois pontos em comum? Tá? Então, elas são chamadas de secantes. Olha lá, esse caso aí. Então, eu estou analisando aqui, ó, as distâncias entre os centros, tá legal? Olha lá, ó, distância entre C1 e C2, entre dois pontos, tá? E aí eu vou analisar a soma desses raios. Tá vendo que formou um triângulo aqui, ó? Se formou um triângulo de raio com raio, lembra que, pela definição lá da geometria plana de triângulo, esses valores aqui, ó, a soma desses valores tem que ser maior que esse, porque senão você não consegue formar um triângulo, tá legal? Então, você já vai observar que a distância entre os dois centros aí, ela vai ser maior, então você guarda assim, que ela vai ter que ser maior que a diferença entre os raios, né, para não ficar um valor, inclusive, negativo aqui, então eu estou excluindo essa possibilidade, mas ela tem que ficar menor que a soma dos raios, tá? Essa segunda informação aqui é o que você vai usar mais na prática. Olha lá, a distância entre os centros tem que ser menor que a soma dos raios aí. É assim que você vai determinar se elas são secantes, ou seja, tem dois pontos em comum. Tá legal? Então, essa daí é a nossa posição primeira, e quando eu tenho dois pontos em comum, que são chamadas de secantes, a mesma ideia da reta lá. Tá legal? Bom, dando sequência. Agora, eu quero saber como é que quando tem um ponto em comum. Aí eu tenho duas situações. Ou elas são tangentes externas, um ponto comum, tangente. Ou elas são tangentes internas. Vamos analisar a externa primeiro. Olha lá, olha o que vai acontecer, gente. A distância entre os centros é exatamente igual à soma dos raios. Então já pode, sem medo de ser feliz, quando a distância entre os centros for exatamente o mesmo tamanho da soma dos raios, você está falando de um caso de tangentes externas. Perfeitinho aí, bonitinho. Tá legal? O ponto de tangência lá. Agora, quando elas são tangentes internas, olha esse caso aí, ó. A distância entre os centros aqui, ó, dá para observar que ele vai ser igual à subtração dos raios, certo? Eu fiz um esqueminha aí, ó. Olha lá. O raio azul claro é o raio 1, tá vendo? Da circunferência maior.
O rosinha é o raio 2 da circunferência menor, tá vendo? E aí, quando eu fizer um menos o outro, eu vou ter exatamente o tamanho da distância aqui, ó, tá vendo? Então, a distância é o azul menos o rosa. Então, é o raio 1 menos o raio 2. Tá legal? Então, quando você tiver igualdade entre distância e ou soma ou subtração dos raios, você tem o caso das tangentes, ou externas ou internas, tá bom? E aí a gente tem mais um caso que seria 100 pontos em comum, tá? Então, 100 pontos em comum aí. Bom, aí elas são duas situações também. Ou elas são exteriores, vamos lá ver? Olha lá o que acontece quando elas são exteriores. A soma dos dois raios aqui, ó, o raio termina aqui, o raio 2 termina aqui, a soma deles é menor que a distância entre os centros, tá vendo? A distância é maior, dá para perceber porque elas estão separadas aí. Então, se a distância for maior que a soma dos raios, você está falando de circunferências exteriores, né? Uma exterior à outra. Ou uma interna à outra. Olha lá, nesse caso aí, ó, o que você vai observar? Que a distância entre os centros é menor que a subtração dos raios. Se fosse igual, você teria tangente interna, mas é menor ainda. A distância ela é menor ainda que a subtração dos raios. Tá legal? E aí eu tenho um caso específico que vocês precisam lembrar de uma interna a outra, que elas são chamadas de concêntrica, quando essa distância entre um centro e outro é zero, porque elas estão no mesmo centro. Então elas são concêntricas. Tá legal, gente? Vimos bastante teoria aí. Queria agradecer vocês pela atenção. Bons estudos aí, tá legal? E valeu!